Olá pessoal do sexto ano. Bom, a gente está chegando aqui na última semana do volume 1 do PET, né, desse primeiro volume, última semana. Então bora lá para ver qual que é a unidade temática. Então ele está falando registro da história, linguagens e culturas. E o objetivo de conhecimento, as tradições orais e a valorização da memória, né? Então a gente já analisou, né, a ideia de pré-história, a ideia do surgimento da história, viu a questão da cidadania, né? Viu a importância dos direitos humanos, viu a importância da cultura, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da cultura local, que pode ser trabalhada através da tradição oral. Na última aula, na última semana, a gente viu as fontes históricas, né? A gente viu que tem as fontes escritas, fontes arqueológicas, fontes orais, e vimos uma variedade de fontes históricas que podem ser trabalhadas pelo historiador. Nós aqui vimos também um vídeo específico sobre fontes oficiais, né, que são normalmente relatados pela, pelo Estado. A gente viu a história de Salinas contada pela prefeitura, né? Como é que está lá colocado as datas, como que saiu de um arraial para se tornar uma vila, depois se tornou uma cidade e até chegar nos dias de hoje, ok? Então a gente vai trabalhar a outra questão, que é a ideia da oralidade, que são essas memórias sociais, que são essas histórias que dizem melhor da cultura local, do povo, tá bom, pessoal? Mas vamos então, a princípio, ver o que o PET está falando, né? Que trazem esses elementos para a gente estudar. As tradições orais e a valorização da memória, esse é o tema da aula. Caro estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referências de memória. Os marcos e registros da história foram produzidos e difundidos por um grupo social e que por isso podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita ou documento escrito não é a única fonte da história, como a gente viu nas aulas passadas. E a reconstituição do passado dos diversos grupos que compõem a sociedade pode ser feita por meio de outros tipos de fontes, como relatos orais, lendas, rituais, formas de saber e fazer, objetos, fotos, construções, ok? Então a gente viu essa variedade de possibilidade de fontes, né, históricas, né, que não só as escritas, ok? Então, recapitulando, observe a imagem que apresenta a tradição oral africana, griotes, e em seguida analise o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Daí ele tem a imagem para você observar. As pessoas estão debaixo de uma árvore, um senhor mais velho falando com as crianças, né? Então, como a tradição oral contribui para a preservação da memória? Daí ele faz um esqueminha. Então, a gente parte da fonte oral, que é a passagem de cultura, né, de um ser humano para o outro, através da língua, ok? Então, através da fala, a fonte oral. Testemunho, transmitido oralmente de uma geração para outra. Então, normalmente, quando o mais velho passa para o mais novo. Então, ele se preserva uma memória, ali fica guardado uma parte da cultura, ok? E o historiador interpreta as fontes históricas, ok? Então, pode ser a fonte oral, pode ser... Então, a gente vai analisar com mais profundidade essa fonte oral. Então, para exemplificar essa fonte oral, eu fui buscar ali no YouTube um vídeo que fala de histórias contadas em Fruta do Leite, de Leite, que é uma cidade aqui perto. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo só para a gente ter uma noção mais prática do que seria essa história oral, tá bom? Vamos analisar o vídeo. Onde pessoas eram enterradas, na beira da estrada. Quem conta isso pra gente é o seu Laureano. Diz que o povo começava, quando morria uma pessoa, falava, onde é que enterra? Vamos enterrar lá na Fruta do Leite, lá já enterrou uma moça lá. Então não interessa, fulano é lá também. Então, a gente vai analisar o vídeo. Onde pessoas eram enterradas, na beira da estrada. Quem conta isso pra gente é o seu Laureano. Quando morria uma pessoa, falava, onde é que enterra? Vamos enterrar lá na Fruta do Leite, lá já enterrou uma moça lá. Então não interessa, fulano é lá também.
Aí enterrava aquela pessoa lá e foi crescendo lá, né? Naquela beira de estrada tinha eles contam que tinha um Clemente Dias resolveu pôr uma venda lá na beira da estrada, que o povo passava ali tocando boiada e tropa. Botaram essa venda lá. Aí depois dessa venda, eles conseguiram ali, aí já foi movimentando por ali. Na vegetação que resiste à aridez do sertão mineiro, histórias se eternizam. Lembranças retratadas em detalhes. Os animais de madeira foram a forma que o seu Laureano encontrou para ter por perto aves que viu pela última vez quando ainda era criança. Tinha 9 anos, eu mudei de lá, vim embora para cá e não vi mais não. E aí ficou só na saudade? Ficou só na saudade daquilo que eu vi quando eu era menino. Então esse foi o primeiro que o senhor fez? Esse aqui eu mesmo fiz. Essa lambu, ela é marrom assim, mas ela tem uma azuladinha, a tinta não tá bem no jeito não, dela não, que ela é azuladinha. E essa aqui, e com a pintinha, quando a gente vê ela correr no mato, a gente vê o branquinho passar. E depois dela, qual foi o outro que o senhor fez? Esse aqui do jacu. Esse aqui onde nós morávamos tinha ele aí também, tinha muito aí, aqui mesmo por aqui tem. Seu Laureano e a esposa saíram de Fruta de Leite ainda jovens, em busca de emprego. Voltaram ao se aposentar. E aqui revivem um pouco do que marcou a vida dos dois na roça. A dona Ana hoje se dedica às peças feitas com fuxico, retalhos que costuram memória. Os laços com a terra começaram cedo, quando ainda era criança, e os pais colocavam todo mundo para trabalhar no campo. Era desse tamaninho, já levava nós para a roça, para nós apanhar cisco nos balainhos. Ele fazia os balainhos, chovia muito, então não dava para queimar, ele mandava nós apanhar. E era na roça, plantando arroz, plantando milho, limpando. Quem também tem uma ligação forte com a natureza é a dona Patrícia. Descendente de indígenas, ela cresceu ouvindo a história da bisavó, sobrevivente de um massacre de colonizadores. Antigamente era muito mato para cá, aí eles inventaram desmatar onde é que, na aldeia dos índios. Aí eles pegou e matou a família toda, os índios todos, sobrou uma menininha. Aí essa indinha, eles correu de cachorro até conseguiu pegar. Aí então a família, os que estavam acabando com eles, aí pegou ela e levou para casa. Aí ensinou, né? Cresceu, ensinou ela. A bisavó da dona Patrícia cresceu entre os portugueses. Os avós, os pais dela e ela também. Mas os laços com as origens sempre falaram mais alto. Depois de morar anos na cidade, ela voltou para a roça. A cozinha é feita em madeira, lembrando as ocas dos índios. O fogão a lenha e a lamparina, ela fez questão de manter. Sabe por quê? Eu não vou falar que eu gosto da escuridão, porque o claro é bom. Mas parece que a noite mais escura é mais melhor. A gente vê as estrelas. Não sei, a natureza é coisa boa demais. Seu Laureano, dona Ana, dona Patrícia. Histórias que retratam a vida do sertanejo de anos atrás. Hábitos que persistem até hoje. Vivências enraizadas no cerrado que inspiraram um escritor da região a fazer um livro. Uma forma de fortalecer e resgatar as tradições de um povo. Toda a história do livro está ligada ao cerrado. É uma travessia que eu faço pelo cerrado, como Guimarães Rosa fez pelo sertão, o Mia Couto fez pela savana africana. A gente entende isso aqui não como só um espaço geográfico e físico, mas como um espaço de memória, um espaço de história, onde a gente narra as lendas, os mitos, os causos. A Vila dos Contadores de Histórias reúne partes dos relatos de moradores do cerrado. Uma mistura de ficção e realidade. Curiosidades como os mistérios que rondam este terreno à beira da estrada rural. Conta a crendice popular que aqui, mãe e filha foram encontradas mortas durante uma seca que aconteceu em 1790. Tinha dizimado as nascentes, a vegetação, morrido muitos animais e muita gente. E aqui eles encontraram uma mulher amamentando uma criança e que morreram as duas, de sede e de fome. Aí eles enterraram aqui. E aí cria-se toda essa história e toda uma lenda que essa mulher aparece pessoas aqui depois da meia-noite, certo? E que causa muito medo. Mais de 200 anos se passaram.
A crendice permanece materializada nessa espécie de templo ao ar livre, no meio do sertão. Até hoje, ninguém sabe se a história é mesmo verdade. Certeza mesmo é que ninguém se arrisca a passar por aqui no meio da noite. Para passar aqui à noite sozinho, o senhor já passou? O senhor tem coragem de passar? Não, senhora. Arriscaria não. Riquezas naturais e culturais que vão ser eternizadas agora por meio das letras e que devem perpetuar os costumes dos moradores do Cerrado. A gente quer com o livro isso, é repassar a história do nativo, a história dos antigos para adolescentes e também para crianças e deixar registrado o que aconteceu aqui no Cerrado e que com certeza as próximas gerações ficarão sabendo. Cerrado de um sol dourado me faz encantar, com flores e frutos e faz apaixonar. Um lugar amado me faz querer mais. Sou fruta de leite, eu sou Minas Gerais. Pessoal, essa reportagem passou no Globo Rural, né? Então, quer dizer o que? A gente pode trazer essas informações. Eu tenho certeza que vocês aí, seus avós, seus pais, vizinhos, alguns amigos, têm histórias que contam a cultura desse povo, que não pode deixar se apagar. Claro que a tecnologia vem e as coisas novas também vêm, as mudanças acontecem, mas preservação da cultura, da história do povo é muito importante, né? Para além daquela fonte escrita que a gente analisou, que eu vou apresentar em um vídeo, né? Sobre a história de Salinas, é importante ter proximidade dessa cultura que é nossa, tá bom? E quais são as atividades propostas, então? Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Olha lá, a gente acabou de ver no vídeo. Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Será que é uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique sua resposta. Então, pessoal, essa questão tem muito a ver com a questão da interpretação das fontes históricas, ok? Eu vou já dar uma dica para vocês. Verdade absoluta é um negócio bastante complicado para a história. Existem versões, existem lados de uma história, ok? Então, vocês respondam a partir disso. Mas pense na importância dos relatos daquelas pessoas que apareceram no vídeo. Para contar, para a gente entender como que é aquela região, na fala das pessoas, né? A humildade delas, como elas vivem, tudo isso é muito importante. A história se faz com documentos escritos, quando existem, né? Quando a gente pode ter o documento escrito, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com as palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que pertencendo ao homem, depende do homem, serve ao homem, exprime o homem. Significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser homem. Lucien Febvre, Combates pela História. Então, Lucien Febvre, ele também é um dos representantes da escola das análises, que usam várias fontes, né, que trouxe aquela ideia de nova história, que a gente também falou nas aulas anteriores. Então, a questão é a seguinte: a citação expressa a ideia de que as fontes históricas, daí uma dessas respostas estão certas. Daí ele vai falar: registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. Então ele fala: possibilitam ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois tratam-se de documentos escritos oficiais. Representam uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser homem. Será que é isso? Proporcionam ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado. Será que a totalidade no passado histórico alcançado dessa forma uma verdade absoluta? O que será que ele está querendo dizer com essa... Então vocês releiam com calma. Eu acho que já observando todas as aulas que nós tivemos e o que a gente já falou, eu acho que vocês conseguem entender bem o que o Febvre está falando, tá bom?
A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que constrói, tudo o que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. Então é o Jacques Legove, outro francês também que ele traz aquele conceito, história e memória. Então, pessoal, é muito importante também representante da escola dos análises, que vem trazer a história nova, para além do que está escrito, estudar o povo, estudar a cultura, o que apresenta o vídeo do Globo Rural. As fontes históricas são representações das mudanças geográficas. Será que é mudança geográfica? Documentação apenas escrita. Será que é documentação apenas escrita? Entendidas como registro de uma única versão. Será que é uma única versão? Utilizadas como evidências do passado humano. Daí vocês pensem e respondam. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Griotes. Os contadores de histórias da África antiga. Até hoje, os griotes seguem seu papel de guardiões da tradição. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África antiga era responsável por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. A partir do texto, apresente as contribuições dos griotes para a história da África. Então, pessoal, aí vai depender de uma pesquisa, porque toda a importância da história oral nós já apresentamos. Então, vocês vão ter que pesquisar sobre os griotes, e trazer essas informações, tá bom? Essa é a parte que eu deixo para vocês, que depende de pesquisa, ok? E nós vamos, no próximo sábado, no nosso encontro, focar na história oral de Salinas e vamos tentar colher materiais para poder construir a nossa própria história a partir de tudo que a gente estudou nesse primeiro volume do PET, tá bom? Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês consigam responder com tranquilidade as questões, que depende um pouco do esforço de vocês. A última questão depende de uma pesquisa, mas acredito que com os elementos que nós construímos nas últimas aulas, e principalmente esse vídeo que conta a história de Salinas, nós compreenderíamos e podemos também construir, como sujeitos históricos que nós somos, uma história, tomar consciência da história e construir uma história nova, de Salinas, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo encontro.